seja bem-vindo a mais um Leitura Crítica aqui neste canal que te ensina a se transformar em um escritor. Aqui você deixa de ser só o fã e passa a ser uma pessoa que escreve também histórias e conquista os seus próprios fãs. Sim, aqui no canal da Lição Nerd. E nesse quadro eu leio a história dos meus alunos e quem sabe a sua história também um dia não possa estar aqui. Pra quem não sabe, eu tenho um curso chamado Jornada Aprendiz de Escritor e lá os meus alunos aprendem a sair do zero até a publicação da sua história. E hoje nós vamos ler, eu tô apontando pra cá porque minha tela não tá aparecendo ainda pra vocês. Eu vou escolher com vocês um dos alunos das primeiras turmas lá. Eu tô peguei, a gente fez um especial dos contos de Natal dos alunos, depois a gente foi para as histórias que iam pro Contos de Aprendiz de Escritor, que foi o livro que foi lançado na semana passada, inclusive muito obrigada para você que participou do lançamento, bombou, acho que teve mais de 100 e poucas visualizações, ou 200 visualizações, gente, isso pra mim é muito legal, o canal pequeno do jeito que é, ter tudo isso de visualizações para um livro de um filme, uma live de lançamento de um livro, é muito legal e agradeço muito a participação dos amigos, dos parentes e de você, que com certeza muitos de vocês também compareceram. Muito obrigada, Minasan! E bora lá então. Dessa vez eu vou pegar uma história de uma das primeiras turmas da Jornada Aprendiz de Escritor. Eu tenho duas aqui. Nem todos os alunos publicam as histórias no Wattpad, tá? Mas eu vou ler as que estão publicadas no Wattpad ou em qualquer outra plataforma online, porque eu consigo ler e compartilhar com vocês. E eu vou ler a história da Letícia. Peraí que toda vez que eu clico aqui, o meu programa trava, ó, travou. A história da Letícia, a Esfera de Águera, foi uma das primeiras. Inclusive, teve um aluno que leu ela e falou, gente, eu li a história da Letícia, foi muito legal, não sei o quê. Mas a Lei, ela não tá no grupo dos alunos dessas jornadas, porque ela era da primeira, e da primeira não tinha participação no grupo ainda. Mas ela tá na comunidade, depois, Leia, depois posta lá na comunidade que o João Paulo, da turma de dezembro, disse que gostou muito da sua história. Só tô dando um recado aqui. Vamos lá, então, E essa daqui é legal, que já tem, gente, muito tempo. Foi 2020 que ela terminou de escrever essa história, que ela participou da turma da jornada. Ela fez a inscrição do final de 2019, início de 2020. Ela terminou, então já tem muito tempo que eu não leio a história dela, porque todas as histórias dos alunos eu leio depois, antes deles fazerem a revisão, pra, enfim, dar... pitadas de melhoria, né, que eles podem fazer na história, mas a da Lei já tem muito tempo que eu não leio, então acho que vai ser bem legal, vai ser quase como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Vamos ler aqui na sinopse. Cuide deles por mim. Essas foram as últimas palavras de Elliot. Mais de 3 anos depois, Harley ainda se arrepende de não ter salvo o melhor amigo. Naquela noite, ele prometeu que faria o que fosse preciso para proteger o que restou de sua família, mas as coisas nem sempre são como nós queremos. Quando descobre que há uma forma de refazer o passado, Haller agarra-se a essa esperança com todas as forças. Em um mundo onde a magia é temida e os seres que a possuem são caçados pelos humanos, Harley sai em busca do único objeto poderoso o suficiente para lhe dar o que mais deseja. Mas até onde ele está disposto a ir? O quanto ele arriscaria para ter o melhor amigo de volta? A Esfera de Águera é capaz de conceder um único desejo e eu preciso me certificar de que ele seja meu. Vamos lá, então. Capítulo 1. Ai, é tão bonitinho quando eles colocam... A gente consegue ver os personagens, né? Esse aqui, inclusive, ela aprendeu a fazer lá dentro da jornada. É um aplicativozinho que eu mostro lá. Mas esses aplicativos de avatar tem bastante no Google Play ou no Apple. Eu acho legal pra dar, principalmente pro autor, ter uma visibilidade de como que são aqueles personagens, né? E aqui é legal também pra gente enxergar como é que são esses personagens. Acho bacana. Vamos lá. Nossa, gente, que início, hein? Carambolas, parabéns, Lê. Vamos lá. Eu gosto sempre de frisar o quanto eu acho que os inícios precisam ser atraentes pro leitor. E você pode fazer isso de inúmeras formas, né? Só lembrando pra você que tá assistindo esse episódio pela primeira vez, eu não gravo aqui lendo cada trecho da história, porque senão seria extremamente maçante, né? Mas eu sempre volto com os trechos que eu acho interessante, tanto pro autor quanto pra você que tá aprendendo a escrever uma história também. Então, bora lá. Logo aqui no início, ela passa... Eu acredito que ela consegue passar duas coisas, inclusive, muito fortes.
o contexto da história, aonde a história se passa, e a gente tem uma pegada mais ou menos de que é uma história medieval por conta do que ele vai narrando, e o personagem. Eu costumo dizer que a gente tem 3 jeitos, né, de chamar a atenção do leitor no início. Ou com personagem, prometendo que aquele personagem é bom, que tem algo a acrescentar, é intrigante, ou etc. Falando sobre o universo, aquele universo é tão diferente, mágico ou diferenciado, intrigante também, que cause a curiosidade do leitor continuar a ler, ou da própria trama, né? Acontece alguns acontecimentos logo de início, já pega o leitor de surpresa para que ele queira continuar acompanhando e saber o que mais vai acontecer naquela história. E aqui, para mim, o marco mais forte na história da Letícia é o do personagem. É o próprio personagem narrando, o narrador do personagem. A história da Letícia, ela tem um diferencial. Ela narra em primeira e em terceira pessoa. Sim, eu sei que a maioria das pessoas não gostam desse tipo de mudança, né? Na verdade, tem gente que até diz que não pode. Mas, cara, é uma coisa que eu sempre falo no meu curso. Desde que tenha estratégia e que faça sentido, pode. Mas faça bem feito, né? A história dela, por exemplo, não ficou confusa, o jeito como ela usou essa diferença. E eu acho que escrita criativa, mais uma vez, não tem uma regra absoluta. Desde que você faça com estratégia, você faça bem feito. Cara, não sou eu que vou te prender em regras absolutas do que você pode e do que você não pode fazer. Só de fato não pode ficar confuso, tá bom? Mas aí, vamos lá, seguindo aqui, né? Ela fala muito ela demonstra muito quem é esse personagem. E o legal é que logo no início você já entende que ele não é um personagem mocinho convencional. Ele é quase como o covarde da história, né? E ela deixou muito claro pra mim aqui quem é esse personagem. Se a gente pega lá na sinopse, ele até fala assim: a esfera só é capaz de dar um desejo, e esse desejo tem que ser meu. É um pouco de egoísmo, né, do próprio personagem. E, principalmente nessa cena específica, eu vou ler esse trecho pra vocês, calma, mas eu preciso explicar antes pra vocês entenderem, demonstra o quanto aquele personagem, tipo, o que mais esse personagem tem a oferecer, mas ele não é o personagem mocinho padrão. Eu acho que é até o que instiga mais a gente a querer continuar a ler a história, sabe? Além dos fatos que acontecem, é tipo assim, cara, ô que cara babaca, que cara covarde, mas o que mais será que ele vai aprontar ou que ele não vai aprontar daqui pra frente? Nuvens escuras aglomeram-se no céu, anunciando a chegada das chuvas e prometendo uma boa colheita depois dos tempos ásperos que estivemos vivendo. Abra! Grita um dos soldados de Nosso Senhor, esmurrando a porta da casa do homem que vive a poucos metros de nós, o qual se apressa a obedecer. Sr. Brown, o senhor está com alguns impostos atrasados. Nós viemos cobrá-lo. Aquela vinha sendo uma cena comum nos últimos meses, de forma que já não me surpreende. As colheitas não estão rendendo a metade de nossos esforços, o que torna o pagamento de impostos, cada vez mais difícil para todos nós. Por favor, minha família já está passando fome, explica o homem num tom de súplica, implorando pela misericórdia do soldado. As colheitas vêm sendo um desastre. Nós não conseguimos mais. Ele é calado por uma bofetada no rosto. Percebo que Elliot, parado ao meu lado, cerra a mandíbula enquanto assiste aquele senhor, já velho e bastante magro, voltar a erguer o rosto, o sangue escorrendo de seu nariz. Eu já sei o que vem a seguir, por isso desvio o olhar, ocupando-me com os meus afazeres, fingindo não prestar atenção à cena. O som de socos preenche o ar, bem como os gritos e grunhidos do homem que implora por piedade. Nem pense nisso, digo a Elliot, lendo seus pensamentos. Eu não posso ficar parado, Harley. Nós assistimos a essa mesma cena todos os dias. Eu não posso continuar sem fazer nada. Antes que eu possa detê-lo, ele corre em direção aos soldados, lutando para afastá-los do homem, que permanece deitado no chão urrando de dor. Os 2 soldados não demoram a subjugar Elliot, atirando-o ao solo. Um deles senta-se sobre o seu rosto, cuspindo uma série de xingamentos enquanto lhe desfere múltiplos socos na face. Arrisco me aproximar de meu amigo apenas depois que os soldados vão embora.
prometendo voltar no dia seguinte para receber o pagamento. Uma parte de mim, essa que é a parte principal, a gente tem toda a cena, a descrição da cena, e aí ele diz assim: uma parte de mim sente-se envergonhada por não ter interferido, por não ter tentado ajudá-lo, né, como um amigo dele. A outra parte, porém, sente-se aliviada por eu ter saído ileso. Por que é tão importante esse trecho? Se você prestar atenção no que eu li até aqui, a gente tem, então, meio que um senhorio feudal, né? E ele foi lá cobrar impostos e tal, desse senhor vizinho desses amigos que a gente está conhecendo agora, o Elliot e o Harley. O senhor Brown, ele é agredido porque ele não tem dinheiro para fazer ali para pagar os impostos. E isso, como foi dito pra gente, é uma cena que está recorrente. E era uma cobrança injusta, já que eles não estavam conseguindo colher para eles, mesmo quem dirá colher para pagar impostos. E aí vem o Elliot, que a gente tem ali a visão do herói, né? Mais o heroísmo de falar, eu vou lá, mesmo que eu apanhe, eu não posso mais ficar parado. Mas a gente tem o Harley, desculpa, que é o que está narrando. E ele fala, ele deixa transparecer, não só antes também, quando ele fala que ele vê o senhor sendo esmurrado, ele ignora, ele trata de ignorar e fazer outras coisas. E aqui, quando ele declara que, de fato, uma parte dele até está envergonhada, mas a outra está aliviada. Aqui a gente já nos primeiros parágrafos, a gente já consegue entender a profundidade desse personagem. Ele não é o herói padrão, mocinho, lindo e maravilhoso, que vai fazer tudo de bom dentro da história. E ele também, tampouco, é, de fato, o vilão, o antagonista que vai fazer tudo errado. Tem uma parte dele, sim, que gostaria de fazer algo. Porém, digamos que ele é o mais racional, mais realista dentro daquela realidade dele, de pensar assim, cara, eu não podia, só ia ser mais uma pessoa apanhando ali dentro, né? E eu acho que isso, pelo menos pra mim, é o tipo de história que me instiga a querer acompanhar por conta do personagem. Esse tipo de personagem que ele não é nem 100% bonzinho, nem 100% mal, é um tipo de personagem que eu gosto muito de trabalhar, de escrever nas minhas histórias, e gosto muito de acompanhar histórias assim. A gente pode ter, por exemplo, Eren, de Attack on Titan, né? E eu sei que a Letícia também, ela é muito fã de Attack on Titan, talvez possa ter sido uma das inspirações. Apesar de ter uma personalidade completamente diferente do que o do Harley, né? A gente tem ali a pessoa que, ora ela é vilã, ora ela é mocinha, dependendo da situação, do ponto de vista, do olhar. Algumas atitudes não são louváveis, porque ele é humano, né? Algumas atitudes que são tomadas, algumas decisões ocorrem por causa disso. É simplesmente humano e em alguns momentos ele realmente vai tomar algumas decisões de fraqueza. Eu acho que isso, pra mim, é essa questão da complexidade do personagem, que as pessoas sempre falam, como fazer um personagem completo? É quando ele tem muito mais camada do que só ter o arquétipo do herói ou do vilão. Ele é tudo junto num só, sabe? Ele tem vertentes, pensamentos diferentes e atitudes em determinadas situações. Porque o mais heróico é o que o Elliot fez, que o amigo dele fez. Vou lá ajudar, não aguento mais isso, vou ser o herói, visto a capa e vou. Esse é o mais padrão, mas ele não. Ele é a pessoa que, por sobrevivência, fica. Apesar de lá no fundo, poxa, talvez eu poderia ter ido mais... ainda bem que eu não fui eu ser esmurrado aqui, né? Então, ou seja, tem várias camadas dentro de um personagem só. Eu acho isso muito legal. Outra coisa aqui, outro detalhe. Peraí, deixa eu voltar. Ai, gente, peraí que tá dando delay aqui. Eu tô vendo na telinha aqui que às vezes dá delay. Teve uma vez que o episódio ficou eu falando e o áudio todo atrasado. É péssimo isso, mas peraí. Aqui. Sabe quando a gente quer contar o passado daquele lugar, né? Geralmente o modo mais fácil e que as pessoas recorrem é o prólogo. Eu falei epílogo no final. É o prólogo, né? Tudo joga no prólogo. Eu queria contar o passado, prólogo. Tem uma cena antes, prólogo. Eu queria explicar, prólogo. Por que as pessoas falam, Ju, por que você é contra o prólogo? Não é que eu sou contra, é porque eu acho que as pessoas o usam de forma incorreta, indevida. Ou é tipo assim, é quase como se fosse o atalho. É mais fácil jogar no prólogo do que diluir aquela informação dentro da história e tornar essa história mais interessante. Porque quando, ao longo da história, você vai descobrindo alguns fatos interessantes daquela história, cara, eu acho que fica uma experiência muito mais legal do que você ter uma página separada pra, no princípio havia isso, aconteceu isso, x, y, z, tipo a Bíblia, né?
Tô falando mal da Bíblia não, gente. Longe de mim. Mas é que, tipo, né, já tá batido isso. Lá, prólogo. No início aconteceu isso, isso, isso. Ju, você nunca usa? Uso. Tanto que em Uru no Sekai, que é uma Light 9000 aqui, se tudo der certo, vai ser lançada no início do ano que vem. Ela tem um prólogo muito curto, que é só uma cena de fato pra mostrar o que acontece antes. Por quê? Depois, isso não é um spoiler grave, mas depois todas aquelas pessoas daquela cena estarão mortas. Elas não voltarão pra contar o que aconteceu. E aí eu só marco uma data específica, sabe? Como se fosse uma cena de entrada. E pulo, dou um time skip de X anos depois daquilo dali. Posso dizer que nem seria um prólogo necessariamente, mas é uma cena que acontece antes da história de fato começar. Tem uma explicação do porquê e ela se encaixa, ela é explicada ao longo da história. Nem ali eu perco muito tempo fazendo a explicação daquele passado. Aí por que eu tô falando isso? A Lê aqui, ela tem um passado, né? Na própria sinopse, a gente fala sobre, os humanos caçam criaturas mágicas. Mas vamos entender que ninguém leu a sinopse e partiu direto pro livro. Como que ela tá diluindo essa informação dentro da história? A gente primeiro teve um vislumbre, né? Jogou a gente dentro da cena de ação do que de fato tá acontecendo na história. A gente tem lá esses impasses entre senhores feudais e ele, mostrando a característica do Elliot, que é super corajoso, vou lá, o herói, mostrando a característica do Harley, que já é mais humano, mais covarde quando tem que ser, corajoso talvez um pouco daqui a pouco, a gente não sabe o que ele vai fazer. Mas, enfim, mostrando as dificuldades daquelas pessoas, né? E depois ele vai fazer uma introdução pra gente do que tá acontecendo naquele mundo e qual a problemática, além dessa problemática dos senhores feudais e etc., qual é a problemática que aquela família ali pode estar passando. Vem comigo, ó. Ele levou o Elliot pra dentro da casa deles, eles moravam juntos. Ele que é o amigo, né? Elliot, Harley e a esposa e o bebezinho Sam. E aí a esposa foi fazer os curativos no marido e etc. E aí ele começa. Durante alguns minutos, ninguém diz nada. Observo-a trabalhar, né? A mulher lá ajudando a limpar o marido. Suas mãos finas limpando os ferimentos de Elliot, estancando o sangramento. Qualquer um que assistisse às nossas vidas diria que somos pessoas normais, apenas servos trabalhando para o seu senhor, sem jamais desconfiar do segredo que guardamos sobre o nosso teto. Sabe quando eu falo que a questão do gancho não pode vir não é só no final do capítulo. A cada parágrafo que você conseguir colocar um gancho, coloque. Isso, por exemplo, é um gancho de final de parágrafo. Porque ele começa a falar, narrando a cena que tá acontecendo, show de bola. E no final ele já puxa um gancho e já abre uma deixa pra explicação desse passado. Que é falar, lindamente, parecemos até pessoas normais, igual aquele velho que apanhou. Mas as pessoas não sabem, não desconfiam aqui, jamais desconfiam do segredo que guardamos sobre o nosso teto. Bom, é um convite pro leitor saber que segredo é esse. Então, já que eles não são pessoas comuns, what the fuck, que segredo é esse que ele vai contar no próximo parágrafo? E ele continua. Há algumas décadas aqui ele começa a falar do passado, mas note, o leitor já foi fisgado em quem aquele personagem é, como aquele mundo se apresenta, né? Uma história mais medieval. Quem gosta disso vai ficar pra ver o que tem até o final. Na sinopse já fala sobre magia, então a pessoa quer saber o que mais tem dentro daquele universo, quer conhecer um pouco mais desse personagem, o leitor já foi fisgado. Agora ele fala, a autora fala sobre o passado. Vamos lá. Há algumas décadas, os elfos foram condenados pelo seu dom de manipular os elementos da natureza. Os humanos passaram a perseguir não apenas a eles, mas a todos os seres mágicos, acusando-os de bruxaria. Assim, as caçadas se iniciaram, aniquilando quaisquer traços de magia que fossem encontrados. Os elfos foram forçados a recuar para as profundezas das florestas, a fim de se proteger, mas não a família de Mirella. Mirella é a esposa do Elliot. Seus antepassados, assim como alguns outros poucos elfos, foram ousados ao escolherem se esconder entre os humanos, fazendo o possível para ocultar sua verdadeira natureza.
eles se misturaram a nós e, com o passar dos anos, nasceram os meio-elfos. Ou seja, a Mirella, a esposa do Elliot, é uma meia-elfa, né? A cada geração que passa, mais fraca se torna a essência mágica de seus descendentes. Mirella é capaz de manipular o fogo, mas raramente o faz, sabendo que corre o risco de ser descoberta. Além disso, fazer uso de sua magia deixa exausta. Ainda assim, é possível notar alguns de seus traços élficos, como as orelhas levemente pontiagudas. Por outro lado, Sam, o bebê, ainda não demonstrou possuir magia, mas herdou as orelhas de sua mãe, imitando-a ao mantê-las escondidas no capuz. Ou seja, a gente aqui tem, então, a problemática da família, a gente entende o segredo que aquela família tem agora, que naquele mundo onde tudo é caçado, um dos integrantes da família, que é a Mirella, é uma meia-elfa e ela pode ser caçada também se alguém descobrir. Além de toda essa problemática deles terem que ser espancados, sobreviverem passando fome, ainda por cima, desgraça pra pobre é pouco, ainda tem a Mirella, que é uma meia-elfa que pode ser caçada a qualquer momento se alguém descobrir. Por isso que ela sempre tem que ficar com as orelhas escondidas, o bebê também, para que ninguém desconfie de que ela possa ser uma meia-elfa, senão tacam ela na fogueira, ou seja lá o que eles fazem com essas criaturas mágicas, né? E além disso, conta também um pouco dessa história do porquê que começou a acontecer. Começou com os humanos atacando aos elfos por conta dessa questão de bruxaria e manipulando a natureza e etc. E daí todas as outras questões mágicas mistura com aquela história que a gente tem da própria era medieval, né? Onde eles caçavam as mulheres acusando-as de bruxaria, né? Então, mistura um pouco do nosso próprio mundo real, contando para uma outra ótica, e isso, eu gosto disso, dessas histórias medievais, porque é aquela coisa que a gente pensa assim, faz tanto tempo, né? Vai que a gente perdeu algum fato histórico de que fato isso pode ter acontecido. De verdade, existiram elfos e duendes, e agora eles estão escondidos por conta de todas as caçadas que fizeram a eles. Gosto dessas histórias de brincar com esse tipo de imaginário. Assim, aí ele finalmente resolve fugir. Nossa, Elliot é aquele trágico arquétipo do herói. Quando a gente tá dentro da jornada, a gente estuda arquétipos. O que são arquétipos? Pra quem conhece também o MBTI, é como se fosse a mesma coisa, né? É como se, tá? São teorias diferentes. E vamos lembrar que tanto o arquétipo como o MBTI, eles são estudos psicológicos, não são simplesmente para definir personagens, são estudos muito mais profundos do que isso. E até indico, independente de qual dos métodos você use, estude além do que simplesmente entender que a sigla XPTO significa que a pessoa é alegre, espontânea, surtada e etc. Tendo por trás desse estudo, desse conjunto de personalidades, esse conjunto como é que eu vou dizer, de comportamentos sociais que esse determinado tipo de pessoa tem, tá? Só que o que acontece? O arquétipo do herói, apesar do que muita gente pensa que associar herói é uma coisa muito boa, o herói, ele tem esse arquétipo que ele também pode ser uma pessoa ruim. Um vilão também pode ter um arquétipo de herói. Como assim, Juliana? O arquétipo não é o papel daquele personagem dentro da história, é o comportamento daquele personagem. Por que eu digo que um vilão, ou uma pessoa como Elliot, por exemplo, ele não é o vilão, mas ele pode ter esse herói e ainda ser esse herói e ser uma coisa ruim pra história? Não pra história, mas pras pessoas, pros personagens em volta dele. Muitas das vezes eles tomam atitudes egoístas, como por exemplo, ele foi lá, o Elliot parece lindo, maravilhoso, ele ter ido lá tentar salvar o senhorzinho. Mas foi até uma coisa que o próprio Halley retrucou pra ele depois. Você já pensou que eles poderiam ficar com raiva e vir aqui e matarem a sua esposa e o seu filho? E ele não pensou nisso, ou seja, impulsivo, é impulsivo demais, ele não é de fato um super-herói, mas ele é impulsivo demais em querer ser, e ser a pessoa que acha que tá tomando as melhores decisões, que vai desbravar o mundo, que parece que vai fazer tudo de lindo e maravilhoso. Inclusive, ele toma a atitude de querer fugir do forte, como é o nome? Forte Callahan, eu acho que eles chamam, que é, digamos que as terras do senhor feudal, onde eles trabalham. Então, tipo, tem um lugar que é vigiado e eles querem fugir daquilo dali. E eles não deixam ninguém fugir dali, né? A gente tem dois pontos. Tanto o Harley, que também nem é o melhor dos pontos, que ele é aquela pessoa realista, mas medrosa, de chegar quase a beira pessimismo, de chegar a falar assim, nós não vamos fugir porque nós morremos aqui, nós nascemos aqui, vamos morrer aqui, vamos trabalhar e ficar quietos, jogar o jogo
E não vamos fazer nada heróico. Em contrapartida, a gente tem o Elliot, que é completamente heróico, vamos fazer acontecer. E tanto, por que eu tô falando isso? Ele toma uma atitude que pra mim é egoísta, sim. Ele rouba adagas do ferreiro e isso é um crime. Ele vai com certeza ser morto se ele for pego. Então, não deixando nenhuma escolha pra ele, pro amigo e pra família dele, de falar assim, ó, roubei isso aqui, a gente vai ter que fugir agora. Porque ou a gente foge agora, ou a gente não foge. Tipo, até uma pessoa colocou aqui nos comentários, nossa, ele é realmente bem determinado, né? Sim, bem determinado, mas egoísta também. Claro que ele entendia que eles teriam que tomar essa atitude, ou então a família dele de fato ia falar assim, não, a gente vai entregar você e vamos viver livres de você. Mas não, eles foram com ele, né? Toparam, acabaram topando obrigatoriamente essa ideia da fuga. Então, mesmo tendo esse arquétipo de herói, ele tem essa pegada egoísta também. Tem um lado negativo nesse arquétipo. Porque essa situação de vou salvar todo mundo é lembrar, ei, você não é o super-herói, você não tem o poder de salvar todo mundo. Então, geralmente, eles acabam fazendo merda quando eles tentam fazer esses tipos de personagem, tentam tomar essas atitudes tipo, eu vou salvar todo mundo e vamos fazer mesmo, vamos acontecer, eu vou defender fulano e ciclano, mas esquece das consequências. Nossa, ainda mais fugir com um bebê pequeno, gente. Imagina se essa criança chora, o que faz? Aí eles estão fugindo no meio da mata e tem guardas, eles estão cobertos pela vegetação, mas se essa criança liga a sirene, já era. Outra coisa aqui interessante, ó. A história, ela não pode ser previsível, certo? Mas ela pode dar informações para o próprio leitor entender quais caminhos aqueles personagens podem tomar. Por que isso é interessante? Porque o leitor se torna participativo naquela história. Ele sabe, tipo, isso vai dar merda. Por que eu tô dizendo isso? Eles falam que eles precisam de uma distração para distraírem os vigias e eles poderem passar por um caminho seguro. Eles procuram que tipo de distração isso pode acontecer. E aí a Mirella fala assim, eu posso fazer isso, posso usar meus poderes para criar uma distração. Mas, aí isso eu tô lembrando, né? Mas aí pro próprio leitor que ficou atento, lembra da informação que o Harley deu pra gente, né? O que ele falou? Que toda vez que ela usa os poderes, ela fica exausta. Então eles estão numa fuga. E ela vai usar o poder dela. Ela vai ficar exausta. Isso vai dar merda na hora da fuga. Você tá entendendo que já deixa, assim, não é uma coisa previsível. Mas isso não torna a história previsível. Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão fugir? Não vão? Todo mundo vai morrer? Não vai? Tipo, não é uma coisa tão padrão, sabe? Mas é uma informação que você consegue pegar o leitor de surpresa e falar assim, não necessariamente de surpresa, mas você consegue dar informação para o próprio leitor achar possibilidades dentro daquela história, sabe? Dele mesmo começar a pensar em estratégia com informações que você já deu para ele dentro da história. Eu acho isso muito bacana, acho que torna a história mais participativa para o leitor. Viu? Acabou de acontecer, ó. Ele estava certo ao se preocupar com Mirella, pois, agachada ao meu lado, curvada e com o rosto pálido, ela parece estar completamente esgotada, como se usar sua magia para provocar um incêndio tivesse feito com que ela envelhecesse vários anos, viu? Da merda. Aí no meio da fuga, tá todo mundo lá, pega pra capar os soldados atrás. Quem cai? Mirella cai, tadinha. A situação não tá favorável. Ele fala assim, somos todos fugitivos agora. Estamos correndo por uma floresta no meio da noite, fugindo de um grupo de soldados armados e treinados. Bom pra dizer assim, ó, tá na merda. Tamo na pior. Carregando apenas 3 adagas e um bebê. E com uma de nós estando completamente exausta. Além disso, sequer temos para onde ir. A situação só tá de mal a pior para vocês. É aquela coisa de vamos tentar ou morrer tentando. Vamos conseguir ou morrer tentando. Olha aqui o herói se arrependendo. Quando ele, né, ou seja, o Harley fala do Elliot. Ele fala, quando ele olha pra mim, vejo desespero em seu rosto ao perceber a situação em que nos colocou. Né, herói? Não pensou nas consequências. Então, do tipo, eles estão correndo, estão tentando fugir, tem um passo a passo de como eles estão fugindo, então você consegue identificar bem, tipo, o desespero dos guardas atrás deles com poucas soluções. É realmente, tipo, uma situação desesperada e foi completamente não planejada, de tipo, vamos fugir hoje, agora, e de fato tudo tinha que dar errado, né? Enfim.
Nossa, aí, cara, esse Harley é fogo, né? Quase que eu falo palavra. Foi mal, vamos lá. A gente tem aqui, eles tá naquela confusão, pá, não sei o que, corre, grita, tiro, porrada e bomba, flecha e fogo e Mirella caindo e bebê gritando. Não, o Sam tá quietinho, ó. Até me surpreende o bebê tá quietinho no meio dessa correria. Vamos ver o que aconteceu, blá, blá. Ah, os soldados chegam perto dele, né? E aí, no momento que os soldados gritam, eles começam a correr e aí o Elliot puxa a mão do Harley e fala assim. E aí o Harley, o que você tá fazendo e tal? Cuide deles por mim. Que foi a frase que a gente leu lá na sinopse, né? Ele diz, entregando missão e empurrando a esposa em minha direção antes de sacar a adaga. Eu os coloquei nessa situação e eu vou tirá-los dela. Né, herói? Tem que agora lidar com as consequências. Vou atrasá-los quanto puder, por isso corram. Elliot! Grita Mirella, tentando puxar o marido, mas ele se desvencilha de seu toque e corre em direção aos soldados para tentar ser o herói, se jogar na frente dos outros. Vamos, nós precisamos sair daqui, diz o Harley. Ele vai morrer, você precisa ajudá-lo, implora a Mirella, né? Aí vem o Harley e mostra mais uma vez a personalidade dele, né? Ele fez a escolha dele. Tudo o que eu preciso fazer agora é manter vocês dois a salvo. Vamos. Ou seja, ele realmente é frio, calculista, realista, pessimista um pouco, mas é o que mantém as pessoas vivas, vamos dizer assim, né? Porque se dependesse da coragem, porque numa situação dessa, se o próprio Harley, então, não tivesse pegado e falado assim, sim, vou salvar vocês, né? Ou quisesse ser também outro herói, estaria todo mundo morto, né? Ou só sobreviveria, talvez, no máximo, a Mirella e o Sam. Mas, assim, no máximo. O contraponto, né? Interessante. Que eu achei que esse bebê tava morto, desmaiado. Ela falou que ele como é o narrador, né? Isso é legal. O narrador em primeira pessoa, a gente entende que ele tem algumas limitações. A gente, por exemplo, nesse momento não sabe o que está acontecendo com o Elliot. Eles deduzem pelo barulho que eles estão ouvindo do barulho entre o metal batendo, né? Entre as espadas e a adaga lá do Elliot. Mas, ele fala aqui, né? Até então, com tantos pensamentos em minha mente e adrenalina correndo por meu corpo, eu sequer havia percebido que ele, a criança no caso, estava chorando desesperadamente. Tá, eu achei que ele não tivesse. E aí ele fica berrando, floresta dentro, anunciando onde vocês estão, né? Eita. E lá vem o Harley de novo afirmando, né? Enfim, eles acabam encontrando um esconderijo. E aí passam 2 soldados, eles conseguem fazer a criança parar de chorar, passam 2 soldados e eles entendem, né? Se os soldados estão aqui, significa que o Elliot não conseguiu vencer. Óbvio, com uma adagazinha e com guardas treinados, ele ainda tinha destacado que seria difícil. Mas ele volta a falar. Mas o que mais me assusta é perceber que, apesar da dor de ter perdido meu melhor amigo, eu estou aliviado por ter sobrevivido e feliz por não ser o meu corpo que está caído e ensanguentado em algum canto desta floresta. Sincero, né? Bem sincerão ele. Vamos pro próximo. Aí a gente tem aqui um time skip, ó. Entre capítulos, é bom fazer isso entre capítulos. Por quê? Porque já tem aquela pausa natural do leitor, né, para folhear, para entender, ó, acabou um capítulo, vamos iniciar outro. A autora coloca aqui: estou pensando naquela noite quando minha flecha dispara, atravessando o corpo do pequeno animal, derrubando-o. Ele morre antes mesmo de atingir o chão. Às vezes me esqueço de que já se passaram mais de 3 anos desde que Elliot se foi. Então aqui a gente entende que a gente está num pulo do tempo. Toda aquela cena que a gente viu foi o início da história que aconteceu há 3 anos. A gente teve um pulo do tempo. Eles conseguiram, então, sobreviver, sair de lá. O Elliot não, ficou pra trás, coitado. Realmente morreu. E agora a gente tem a continuação, nossa, me bolei tanto, a continuação da história 3 anos depois. Os leitores vão à loucura com esse acontecimento. Eu vi que 10, não sei se dá pra ver aí na tela, 10 comentários num pedacinho só. O que acontece, né? A gente tem aqui, então, ele voltando, ele indo pro futuro 3 anos depois. E aí ele dá a entender pra gente, né? Mais aquele exemplo do mostre, não conte, né? Show, don't tell. Aqui ele poderia simplesmente, ainda mais que ele tá contando em primeira pessoa, chegar e falar assim, olha, nossa, se passaram 3 anos desde aquele
desde que Elliot se foi. E eu agora sou um caçador de criaturas mágicas que trabalha com um cara que não é uma das melhores pessoas que eu poderia ter por perto. Ele poderia falar isso? Poderia, mas o quão chato isso seria pra dentro de uma história? Seria extremamente chato, com toda certeza. Só que aí, o que a autora faz? Ela mostra isso pra gente através da cena. É o que eu gosto sempre de falar. Mostre seu personagem em ação. E aqui eles têm uma ação explicando até, não sei se todos os leitores conseguem perceber isso, mas é o seguinte, o Elliot, ele deu a vida dele para que a esposa saísse de lá, porque eles também tinham muito medo de se descobrissem a Mirella. Né, o que poderia acontecer, eles poderiam matar ela, o Sam e etc. E ele queria muito que o mundo lá fora fosse... Lá fora, assim, porque eu entendo que eles meio que viviam num senhor feudal, tinha portões, então eles meio que estavam numa muralha ali, num forte, como eles mesmos chamam. E do outro lado, as terras onde eles trabalhavam. Então, ele achava que fora das muralhas... Eren Tatakai! Fora das muralhas, tudo seria mais bonito, né? E não é. Tanto que ele chega do outro lado e ele tem que se tornar... resumindo aqui só aí se você quiser ler a cena com detalhes, eu vou deixar o link da história aqui embaixo. Mas resumindo, ele torna-se um caçador dessas criaturas mágicas justamente pra tentar, sabe, tipo, que ninguém caça o caçador, é tipo isso, né? Então ele se torna o caçador de uma criatura mágica, tendo uma criatura mágica, que é a meio-elfo, dentro da própria casa. Mas ele sabe disso, meio que ele fica tentando proteger. Tanto que tem um diálogo tenso, onde esse próprio Richard, que é o companheiro de caça dele, fala, eu fiquei sabendo que libertaram um bruxo na semana passada. Com certeza deve ter um bruxo entre nós, e o Elliot fica nervoso, tenso com aquela situação. E mostra eles em ação nessa caçada, né? O que torna até as pessoas... um pouco irritadas até com o próprio Elliot de estar com esse cara, mas aí você entende que, tipo assim, ele tá com... Tipo, foi o trabalho que ele conseguiu sendo um caçador, ganha dinheiro com isso, e meio que ele protege a Mirella nesse sentido de sempre ficar atento no que eles estão, né? Se eles chegam mais perto, se eles têm pistas de quem de quem seria também, usaria magia, etc. E mostra ele caçando animais que pra gente pareciam tão bonitos e que faz a gente sentir raiva já do próprio personagem, o Richard, de sentir assim, caraca, como pode ele estar matando um animal tão bonito assim, né? Ou perseguindo criaturas tão inocentes, tão indefesas. Já o pessoal ali, esses 10 comentários estão dizendo, nossa, como eu odeio esse Richard, o que ele tá fazendo? Que cara horrível, que não sei o quê. O antagonista, né? O vilão da história já chegou chegando já. Nossa! Começa a ficar cada vez mais sombrio, né? Eu gosto quando a história vai mergulhando em cenas trágicas aos poucos. Porque aí não joga tudo de uma vez, né? O que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, não use todas as suas cartas que você tem de uma vez só, né? Se você tem cenas dramáticas, elementos dramáticos que você pensa pra dentro da sua história, não joga tudo não joga tudo pra cima do leitor de uma só vez. Vai usando isso aos poucos, coloca esses momentos espaçados dentro da história pra você sempre ter alguma coisa pra mostrar. E aqui a gente tem... Cadê? Eles chegam à igreja, na igreja que eles entregam esses seres mágicos, né? Observo os vitrais e o teto conforme atravessamos o longo corredor, sentindo-me maravilhado. E ao mesmo tempo intimidado pela perspectiva de minha pequenez. Atravessamos uma pequena porta de madeira, na qual estão entalhadas diversas imagens de anjos e demônios, descendo por uma longa escada em caracol em direção às masmorras. As celas estendem-se ao longo de um largo corredor mal iluminado. Algumas delas encontram-se vazias, mas a maioria abriga elfos, todos magros e em farrapos, com profundas olheiras sobre os olhos. Conforme atravessamos o corredor, não deixo de notar que a segurança aumentou desde a última vez que estive aqui, o que certamente foi motivado pela fuga de que Rick me falou antes, né? Ou seja, de que tinha alguém libertando os bruxos. Água, essa é a cena. Água, diz uma voz seca e rouca ao passarmos por ela. Pelo estado de sua dona, é óbvio que ela está à beira da morte. Talvez sequer sobreviva o bastante para ser queimada na fogueira junto com os demais. E ela continua pedindo água. Hesito por alguns instantes, encarando aqueles olhos fundos e desesperados. Mas então suspiro fundo e obrigo-me a desviar o olhar, seguindo em frente, abandonando-a à própria sorte, ciente de que não posso demonstrar compaixão se não quiser que meu segredo seja descoberto. Difícil, hein?
difícil pro Elliot, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma função que o Elliot não, desculpa, o Harley, mas se fosse uma função pro próprio Elliot, ele já teria morrido de qualquer jeito. Ele teria tentado salvar todos os elfos, vamos salvar todo mundo. De qualquer maneira, eu acho que não teria sido um fim muito bom pra ele. E aqui ele fala o que eu falei. Ele fala o que eu falei, o que eu tinha pensado antes, né? Pobre Elliot. Tentou. O pessoal tá pegando, eu não tô pegando o Elliot pra Judas. Calma, gente. É só porque de fato. Mas isso é legal, porque a gente entende o papel do personagem, né? Se ele não fosse. É aquilo. O personagem com objetivo e com papel. Se ele não fosse esse arquétipo impulsivo, que tomasse as atitudes e etc., a história não teria se desenrolado. Eles teriam continuado lá no Fort Callahan, quietinhos, se escondendo e iam morrer lá, espancado de fome ou de qualquer outra coisa lá dentro. A gente não teria essa história do Harley pra contar pra gente, né? Então, o personagem e as atitudes dele fazem a história se moverem. Ótimo isso. Mas aí, o que eu tô marcando aí na tela pra vocês, né? Que o Harley fala assim: o que nós não esperávamos quando fugimos, porém, é que as caçadas seriam tão mais intensas fora dos feudos. Milhares de pessoas compartilham do ódio de Richard. Por isso, existem diversos caçadores aonde quer que você vá. Ou seja, ele se tornou caçador justamente para proteger a Mirella, porque, ou seja, sendo um caçador, ele fica de olho em quem tá querendo caçá-los, mas é um baita de um segredo ali dentro, que se alguém desconfia de alguma coisa que ele fale, ele vai ser a próxima vítima, é mais fácil chegar nele. E, além disso, a gente também tem a questão do... Peraí, que eu me perdi aqui, rapidinho. Que nós estamos quando fugimos. Tá, e quando eu falei antes que o Elliot achava que, porque lá fora tem modernidade, vamos sair das muralhas, vai... Eu não consigo não lembrar. Vamos sair das muralhas, vai ser tudo maravilhoso, as pessoas são civilizadas lá fora, vai ser tudo mais tranquilo. Não é. É muito pior até, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. É muito pior até, mas eles não podiam voltar pro feudo, eles seriam mortos com toda certeza, não dá pra entrar em outro assim de qualquer jeito. E agora eles tiveram que sobreviver a uma situação pior ainda, né? Tipo, ele fez todo aquele sacrifício achando que se ele saísse de lá, ele ia dar uma vida melhor pra família dele. E não foi o que aconteceu. Aqui ele afirma embaixo também o que a gente já tinha falado. Né? Mas, diferentemente deles, eu não me tornei um caçador porque desejo aniquilar a raça mágica, mas sim porque desejo proteger Mirella e Sam. Afinal, ninguém jamais desconfiaria que existem 2 meio-elfos vivendo sobre o teto de um caçador, né? Então ele se faz um para poder proteger os outros. Aqui, cheguei no ponto que eu queria, talvez um dos últimos pontos que a gente vai ver dessa história, né? Sobre a questão da transição do narrador da primeira pessoa para o narrador em terceira pessoa. Mas, isso não pode! Eu já falei, desde que não fique confuso, gente, eu não proíbo meus alunos necessariamente de fazer esse tipo de coisa. Inclusive, os leitores gostaram bastante, é um dos comentários, é um dos trechos que ela mais tem comentário do pessoal falando: nossa, adorei, nossa, mudança de narrador. Porque geralmente o que acontece? Quando você escolhe primeiro narrador, é sempre primeiro narrador, né? E aqui, o que seria o mais correto? Que a própria Mirella, então, entrasse como narradora, porque você manteria o narrador em primeira pessoa, mas passaria para outro personagem. Porque o que acontece? As pessoas querem mostrar o que tá acontecendo longe daquele personagem especificamente, certo? Mas aqui a autora escolheu o narrador em terceira pessoa, escolheu contar uma voz além das vozes que estavam participando. Bom, é aquilo, não fica confuso, e até as indicações que eu dei pra ela quando ela queria fazer isso, quando ela quis fazer isso, né, é o seguinte: separar, destacar bem quem é um narrador e quem é outro. Isso mesmo quando você faz em primeira pessoa pra todo mundo, você precisa separar isso. O leitor precisa entender quando muda um e quando entra outro. E aqui, por exemplo, além da marcação, tá vendo? Essa marcaçãozinha que a gente usa até quando muda alguns momentos específicos, ela usa essa marcação especificamente quando vai mudar o narrador. Então o leitor já sabe que se tem essa marcação é porque vai mudar o narrador. E ela usa, o outro narrador, ele usa as palavras em itálico para destacar que de fato é outra pessoa que tá usando. Geralmente a gente usa o itálico
dentro do texto para ressaltar algumas palavras específicas, para usar palavras estrangeiras. Não é muito usado para marcar uma fala inteira, né, nesse sentido, ou grandes falas. Mas é aquilo, tudo se trata de você ter uma estratégia e você seguir um padrão. Se ela segue, então, esse padrão, não deixa confuso pro leitor. O leitor sabe que toda vez que ele vê que a cena começa a ficar em itálico, que tem aquela marcação, então agora quem vai começar a narrar é o narrador em terceira pessoa. Beleza? E aí ela começa aqui, ele fala que o Harley, ele teve um pesadelo matando um amigo dele, e ele sai, né, de manhã, sem avisar pra Mirella e pro Sam lá, que é o menininho que agora já tá com 4 anos, e aí começa o narrador em terceira pessoa. O que Harley não sabia ao sair de casa é que Richard iria visitá-lo naquela mesma manhã. Apesar de trabalharem como uma dupla, Rick não confiava nele, sempre duvidando de sua lealdade aos caçadores. Ela era Harley quem sempre hesitava, Harley quem sempre demonstrava piedade em seu olhar, Harley quem sempre parecia estar escondendo alguma coisa. Ou seja, o Rick, ele desconfiou. Não dá, né? Tipo, teve até um comentário de um leitor que ele botou assim: quando você vai se misturar com seu inimigo, você tem que realmente agir como ele, ou eles começam a desconfiar de você, que foi o que aconteceu. Então, mas você vê que não fica confuso, porque o próprio narrador comenta, olha, o Harley acabou de falar, ele acabou de sair. E eu tô dizendo, apesar o que o Harley não sabia, ao sair de casa, que o Richard iria visitá-lo naquela mesma manhã. E tá em todo o destaque de que, ó, aqui agora quem tá falando é outra pessoa. Se fosse de uma forma rápida, direta, se não tivesse essas marcações e todos esses avisos pro leitor dizendo, ó, estou mudando de narrador, poderia assim ficar confuso, tá? Poderia não funcionar legal. Mas é aquilo. Como eu sempre falo, dou boas práticas, mas não obrigo nenhum escritor a fazer nada. A boa prática é que seguir em primeira pessoa é primeira pessoa em em todo livro. Em terceira pessoa em todo livro, salvo algumas exceções que você vai usar, sei lá, um pensamento do personagem, né? O personagem vai só citar o pensamento dele, que ele tava pensando, alguma coisa do tipo. Não é comum a gente ver essa mescla de primeira pessoa com terceira pessoa, mas se caso um dia você quiser fazer, pelo menos pra testar, como a Letícia quis testar, tome cuidado pra realmente marcar e não ficar confuso pro leitor, tá bom? Eita, então o Rick foi lá, bateu na porta, achou a Mirella e ainda por cima pediu pra entrar. Que absurdo. O inimigo em casa, na sua sala, esperando o chá. Nossa, que cena tensa, né? Ela, Mirella, que é um item mágico, né? Que é uma pessoa que meio elfa, conversando com o maior inimigo que eles poderiam ter. Eita lasqueira, que merda, Mirella. Putz, grila, deu tudo errado. Ai, gente, adoro. Eu amo muito essas. É isso, cara. Personagens complexos fazem você odiá-los e amá-los em vários momentos diferentes. A gente tem aqui. Então, o que acontece, né? Ai, eu vou ter que dar esse spoiler, mas eu prometo que é o último. E a gente encerra por aqui, porque já estamos passando de 1 hora. Geralmente, esse episódio só tem 1 hora. Não deu nem tempo de eu finalizar o capítulo 2, mas bora lá. O que acontece aqui? A Mirella acabou sucumbindo às provocações do Rick e acabou demonstrando que ela era, assim, uma meia-elfa. E aí ele foi pra atacá-la, pra matá-la. Mas, no meio de todo aquele problema, o Harley finalmente tomou uma atitude de herói. Não herói, na verdade, aqui, mas protetor, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, não existiria outra solução. E ele prometeu, é aquilo, ele não faz situações heróicas desnecessárias, né? Eles estavam quietinhos lá, ele não iria fugir. Ele estava quietinho, ele não iria ajudar e se expor ao perigo para ajudar determinada pessoa. Mas aqui, a quem ele protege estava em perigo. Então ele foi lá proteger, né? Se você matar ela, eu mato você, disse Rick. Disse para Rick, observando-o abaixar a arma lentamente. Solte a espada. Ele não fez, eles começaram a brigar, traidor, não sei o que, vai todo mundo pra fogueira e blá blá blá. E aqui, se você quiser ler o restante, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora mesmo que a história começa a pegar fogo, literalmente, porque a Mirella tá com fogo em tudo. E mais por que eu tô dizendo isso? Peraí que eu quero pegar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se aparece aí na tela. Ai, não vai aparecer, tá pequeno. Mas aqui do lado tem os comentários das pessoas, as pessoas falando assim: quem me viu criticando mentiu. E o outro falou assim: ai, Harley, nunca te critiquei, cara. Por quê? Lá no início,
quando o Elliot tava bancando o herói, vou lá, vou ajudar, vou fazer, e o Harley tava naquela, não vai, não faz, ai, que bom que eu tô vivo, que bom que quem morreu foi o outro, não sei o quê, tava todo mundo sentando pau nele, meu Deus, que cara covarde, que não sei o que, blá, blá. E agora que ele tem uma atitude diferente, né, numa situação diferente, aí as pessoas, não, que é isso? Nunca te critiquei, cara, agora você fechou comigo. É isso, cara, eu acho que a melhor lição, deixa eu até voltar aqui pra minha tela principal. A melhor lição que eu acho que eu posso tirar dessa história como um todo, pra vocês, eu não tenho nem. Até porque a gente leu pouco, sinceramente, eu não tenho nem o que acrescentar aqui de melhoria. Já falei sobre a questão dos narradores, né? A dificuldade, assim, de sempre ficar de olho pra não ficar confuso. No seu caso aqui, a gente já tinha até conversado, não acho que ficou. Não é a melhor prática, mas ainda assim não é o errado, é aquilo, gente, testem o que vocês quiserem, desde que não fique confuso, desde que tenha uma estratégia, um porquê que você esteja colocando aquilo na sua história. E eu ia falar outra coisa, eu esqueci, peraí. E eu acho que nesse episódio, assim, uma das coisas que vocês podem levar de aprendizado é essa questão da construção das atitudes dos personagens, sabe? A gente falou aqui também sobre time skip, sobre contar o passado dentro da história, sobre bons inícios e personagem. Eu acho que é uma das coisas, assim, que você pode colocar, pode ler essa história e entender como esse Harley, ele vai passando, assim, sensações diferentes, tomando atitudes que faz você amar e odiar o protagonista no mesmo, sabe, instantes muito próximos, digamos assim. Você é um covarde, mas aí numa determinada situação, quando é conveniente pra ele, ele toma uma atitude mais heróica. Isso são personagens complexos, eles tomam atitudes que não dá pra gente prever, porque talvez, se o leitor fosse tentar prever de acordo com as outras atitudes dele, ele seria então aquela pessoa que ele ia olhar a Mirella apanhando de longe, ia fingir que nada aconteceu, ia fingir, sei lá, eu fui enfeitiçado por ela. Parecia, né, que ele tava tomando esse tipo de atitude, mas ele vem tomar uma atitude completamente diferente, heróica, de ir lá, de protegê-la, de ameaçar o cara que ele tava tentando se esconder. Toma uma atitude completamente diferente de tudo que ele tava fazendo. Mas por quê? Porque ele é complexo, porque ele é bom no momento, ele é mal no outro. Não mal, né? Mas ele é humano. Toma atitudes diferentes e passa a ser também um personagem não previsível. Lê, parabéns. Eu, assim, com certeza, mesmo fora daqui do Leitura Crítica, vou continuar lendo a história, porque eu, de fato, não lembro o que aconteceu no final e eu quero acompanhar essa história até o final. Parabéns, e pra você que quer acompanhar a história, clica aqui, eu acho que você tem muito que aprender, principalmente sobre essa questão desse personagem. Olha o Harley, olha como ele foi construído, olha as atitudes dele, e é interessante você colocar isso na sua história também. E é muito legal, sobre como eu falei, critiquei o Elliot, né? Não criticando necessariamente, mas entendendo como ele impacta na história, mesmo depois dele morto, ainda assim as atitudes dele meio que reverberam ao longo daquela história, e como que não teve nenhum final feliz ainda, tipo, a gente vai sair daqui do Forte Callahan e vai tudo ser lindo, maravilhoso. Não foi. E parece que a história vai seguir também esse contexto, tipo, nada é 100% final feliz, né? Eles estão lá de boa na lagoa, mas aí vem um outro problema, tipo, cada parágrafo, cada capítulo tem um problema diferente pra eles resolver, uma quase morte. Eles acabaram de perder o Elliot 3 anos antes, mas a gente viu no capítulo anterior, eles tentando fugir, aí agora parecia que tava tudo lindo, maravilhoso, mas não, a autora já pula justamente pra outro momento que outra coisa ruim já tá acontecendo na vida deles e que agora as coisas parecem que só vão começar a piorar daqui pra frente. Isso é legal, tipo, não deixar o seu leitor ter nem momentos de respiro, seu personagem não tem nem finais felizes, não tem nem momentos felizes de respiro, entendeu? É só pauleira uma atrás da outra até a história terminar. Porque eu acho que isso deixa sempre o leitor, assim, atento que tem sempre alguma coisa acontecendo dentro da história. É isso. Minha nação, muito obrigada por você ter assistido aqui esse episódio até o final. Já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, tchau, tchau. Peraí, um recado importantíssimo. Não, peraí, é hoje que eu vou dar. Não. Amanhã no plot eu dou esse recado pra vocês. Então, vem aqui amanhã no plot, assiste até o final que tem uma surpresinha pra vocês. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!